E é um bloco que, assim, não tem nenhuma bola de cristal, sabe? Tudo aqui é o que a gente estudou, entende da prova do Revalida INEP e que a gente acha que seja provável de cair na prova. É uma maneira mais diferente e mais atrativa até da gente apresentar alguns assuntos, principalmente no final da live. Esse é o momento que encerra o nosso contato de hoje, mas um contato que vai persistir por muito, muito tempo, no dia da prova, depois da prova e tudo que vier pela frente, nós estaremos sempre juntos. Mas a gente precisa encerrar esse momento de muita energia de hoje, né? Muita energia canalizada para cá, relembrando mensagens que também são muito importantes e cardinais para a prova. Eu vou pedir para cada professor, durante o bloco das apostas, além de lembrar as mensagens importantes, deixar aquela mensagem de boa prova, né, para todos nós e para que tudo dê certo no final de semana. Então, esse é o bloco das apostas do Hard Work. A musiquinha diferente, né? Muito bem. Então, gente, vamos falar um pouco sobre o que pode estar presente aí da psiquiatria nessa prova aí do final de semana, na prova do Revalida. Gente, tem alguns temas que a gente precisa olhar pela perspectiva de que o que geralmente vem e o que pode distorcer um pouquinho. O transtorno depressivo maior é sempre um tema muito quente para qualquer prova que envolva potenciais temas de psiquiatria. E existe aquele retrato habitual, aquele retrato já caricato do paciente deprimido que vai aparecer ali no enunciado da tua prova. Paciente, em geral, jovem, ou então ali em torno de 50 anos, sem realmente ser um paciente propriamente idoso, e que está cursando aí há mais de 2 semanas com tristeza, apatia, falta de prazer, tem alteração do apetite, geralmente para menos, perdeu o peso, e é aquele paciente que, em geral, a questão vai nos perguntar a terapêutica ou a hipótese diagnóstica. É muito importante a gente pontuar que, nesses casos, não foge muito daquilo que a gente já vem discutindo de opções terapêuticas. Os ISRS são a primeira opção, e aí não existe uma superioridade de um ou outro, ganhando também evidência os antidepressivos duais, que comentamos pouco por aqui, como venlafaxina, duloxetina e desvenlafaxina, e também outros personagens menos comentados, como mirtazapina e também até mesmo a bupropiona. Esse é o retrato meio quadrado, aquele retrato tradicional. O problema é quando a prova começa a querer distorcer um pouquinho o foco dessa imagem e começa a cobrar populações especiais no tratamento do transtorno depressivo maior. Muito cuidado com isso, porque aí a coisa muda muito de dinâmica. Quando a gente está falando, por exemplo, de infância e adolescência, tratar transtorno depressivo maior nesta faixa etária envolve, sobretudo, priorizar medidas não farmacológicas. Só vamos tratar com medicação transtorno depressivo em infância e adolescência quando houver um caso grave. Quando o caso for leve, a gente vai priorizar terapia cognitivo-comportamental, porque é aquela em que a gente consegue aferir de maneira mais precisa o efeito a nível de escalas e a nível aí também de estudos de neuroimagem. Quando a gente joga para o outro extremo, que são os pacientes idosos, muita atenção em relação às opções terapêuticas. Em geral, quando se cobra depressão no paciente idoso, vai se trazer ali tudo que aquele paciente já traz consigo de comorbidades. Geralmente vai se trazer um paciente com dislipidemia, com diabetes, com sobrepeso. Então, muito cuidado ao avaliar esse tipo de questão. Se o paciente, em geral, apresenta um perfil cardiovascular desfavorável, tem ali risco cardiovascular elevado, tem diabetes, etc., a gente, em geral, vai priorizar os antidepressivos que não têm muita influência nesse aspecto. Sertralina é quase sempre a melhor opção. Se o idoso for rígido, se o idoso não tiver qualquer diagnóstico clínico que represente um risco aumentado cardiovascular, 3 opções terapêuticas são as principais: duloxetina, mirtazapina e nortriptilina. Então, guardar bem esse aspecto para a gente não se confundir e aí pensar naquilo que a prova pode trazer de diferente desse retrato habitual. Um outro aspecto que é muito importante são
os episódios psicóticos. Gente, muita atenção em relação a esse ponto dos episódios psicóticos, porque no cotidiano são situações que conseguem aparecer para nós de maneira muito frequente em emergências, até mesmo em settings menos tradicionais, como às vezes a gente pensa que não aparece psiquiatria na atenção básica, e aparece bastante sim. Tá? Então, muita atenção com esse aspecto, porque o paciente ter um episódio psicótico não é nada incomum. Você vai perceber, você vai ter situações como essas no teu cotidiano, às vezes na emergência ou em outra situação. O que compõe um episódio psicótico? O que compõe um episódio psicótico são delírios, alucinações e comportamento desorganizado. Delírios e alucinações é um pouco mais claro já para vocês, né? Comportamento desorganizado diz respeito a qualquer comportamento que pareça incoerente com a realidade. Paciente fazendo movimentos estereotipados sem uma finalidade bem definida, o paciente começa a ter posturas bizarras, posturas estranhas. Então, em geral, esse paciente está ali cursando com elementos para a gente pensar num episódio psicótico. Por definição, para conceituar um episódio psicótico, o paciente tem que estar com isso há mais de 24 horas e há menos de 30 dias para ser um episódio psicótico, ou como está lá no DSM, né? Um transtorno psicótico breve. E uma questão muito frequente e que confunde bastante. O paciente teve um surto psicótico, teve um episódio psicótico. Isso é sinônimo de esquizofrenia? Não. Ter episódio psicótico, como eu digo, é um direito de cada um. Todo mundo tem direito de surtar. Espero que não aconteça com nenhum de nós por aqui. Mas pode acontecer. E isso não significa necessariamente esquizofrenia. Porque a esquizofrenia vem com um nexo temporal. A gente tem o diagnóstico de esquizofrenia quando há delírios, alucinações e comportamento desorganizado por um período superior a 6 meses, de maneira ali refratária ao tratamento que você está lançando mão aí com os antipsicóticos. Então, muito cuidado nessa diferenciação, sempre lembrando de retirar aí qualquer confundidor do ponto de vista orgânico ou exógeno. Então, afastar encefalites, afastar processos expansivos intracranianos, afastar tireoidopatias e afastar também as questões exógenas, como, sobretudo, o uso de alucinógenos, o uso também de maconha e de cocaína, que tem cada vez mais sido cobrado nesse aspecto. Gente, estamos falando de episódio psicótico, né? E tem aquela velha piada, né, professor, das vozes, né, que a gente vai escutar na hora da prova, né? Não serão alucinações auditivas, né? Na verdade, essas alucinações auditivas aí, entre aspas, essas vozes que vocês vão escutar, serão frutos de um trabalho, frutos de uma aliança que nós construímos com vocês ao longo do tempo e frutos, sobretudo, daquilo que vocês construíram. O momento da prova é uma formalidade de tudo aquilo que vocês já tiveram que deixar para trás, já tiveram que abdicar. Então, o momento da prova é o momento que vocês precisam honrar a imensa e linda trajetória que cada um de vocês possui. Então, eu espero que não sejam alucinações auditivas, mas sim frutos do trabalho e frutos esses que vão se perpetuar aí na aprovação de vocês e nos ensinamentos que vocês vão carregar na formação médica. Então, boa prova nesse final de semana e muito obrigado. Vamos para as apostas da cirurgia? Vamos lá. Eu separei aqui 2 temas muito quentes na prova do INEP e que, por acaso, não caíram na última edição. Então, acho que eles são mais quentes ainda por conta disso, né? E nós temos, primeiro, uma situação relacionada à hemorragia digestiva. O maior número de perguntas sobre isso, e são várias, se refletem na nossa conduta inicial. Quando o paciente chega lá vomitando sangue ou evacuando sangue no pronto-socorro, a gente não sabe a origem. Pode ser hemorragia alta ou baixa. Se tiver uma interorragia, por exemplo, provavelmente é baixa, mas pode ser alta, muito volumoso. A hematêmese não, a gente sabe que é uma hemorragia alta. Mas qual é a causa? Será que é um sangramento por varizes de esôfago, por úlcera péptica, por uma lesão de Laffois, por um Mallory-Weiss?
né? Ou o paciente está evacuando por uma doença diverticular, uma angiodisplasia, independente da causa, essa não é a pergunta do momento, trata a síndrome é hemorragia digestiva. Então o que a gente vai fazer, nesse primeiro momento, é avaliar e estabilizar o paciente, porque a maioria dos casos ele para sozinho, com o médico, sem médico ou apesar do médico. Principalmente as hemorragias baixas. As hemorragias altas também não varicosas, elas têm um alto índice de simplesmente ter uma parada espontânea. O que a gente faz é avaliar o grau de choque, claro, está vomitando sangue, está confuso, está desorientado, será que ele pode broncoaspirar? Às vezes precisa de via aérea, definitiva. Então sempre pensa naquele formato que o trauma traz para nós aqui. Precisa entubar esse doente? Não, não precisa. Ele está consciente, orientado, não está tendo uma hematêmese franca. Vamos avaliar o grau de choque. Então, veja, de acordo com parâmetros básicos, frequência cardíaca e pressão arterial ajuda muito. Se o paciente estiver perdendo sangue e não tiver nem taquicárdico nem hipotênsico, isso é um choque grau 1, vai entrar só com cristalóide. Se ele tiver só taquicárdico, com pressão normal, um choque grau 2. Também só cristalóide. Se ele tiver já hipotenso, hipotensão mantida, é grau 3. Além do cristalóide, já tem que pedir cocetado de hemácias. Mas dá tempo de fazer prova cruzada, tipagem sanguínea. Então chama o sangue tipo específico. Já é um choque grau 4, o paciente está com uma PA inaudível, com uma frequência acima de 140, uma respiratória acima de 40, já chama um O negativo imediatamente, enquanto faz a tipagem depois. Então, essa avaliação inicial, esses pacientes todos vão merecer um protetor gástrico, um inibidor de bomba inicialmente, independente da origem do sangramento. Isso costuma estabilizar e para o sangramento na maioria das vezes. Aí, esse é o momento de solicitar a endoscopia digestiva alta. Então, a endoscopia digestiva alta sempre é o primeiro exame de investigação diagnóstica. Mas, chegou o paciente, a gente já pede endoscopia e vai embora, espera o resultado? Não, precisa dar o suporte, principalmente em relação à hidratação, em relação ao grau de choque. Agora, a endoscopia vai me dizer qual é a causa. É uma causa varicosa ou uma causa não varicosa? Mas se for uma causa não varicosa, uma úlcera, por exemplo, a endoscopia já ajuda no tratamento. Nós já começamos com o inibidor de bomba, o endoscopista ele pode injetar uma substância esclerosante, fazer um tratamento químico, ele pode cauterizar com bisturi elétrico, fazer um tratamento térmico, ou colocar um clipe, um tratamento mecânico. Normalmente ele faz 2 tratamentos, químico e térmico. E dá para a gente aquela classificação de Forrest, né? Lembra disso, classificação de Forrest, que é importante para predizer o risco de ressangramento. O paciente é um Forrest 1, ele está com sangramento ativo, esse é o mais grave. Só que se ele tiver em jato, ele é um A, esse ressangra quase 90%, já deixa esse paciente monitorizado, ele vai precisar de uma nova endoscopia de controle e tem alta chance de precisar ser operado. Não, ele é um Forrest 1B, B de babação, sangramento lento, sangramento venoso. Essa chance já cai bastante, para 20% a 30%. Agora, cuidado com o Forrest 2A, que é aquele que não está sangrando no momento, mas ele tem um vaso visível. Esse Forrest 2A, que tem o vaso visível, provavelmente ele era um A e parou de sangrar pelo choque. Então, a chance de ressangramento dele é maior do que a do 1B, que estava sangrando ativamente. Então, esse ressangramento varia na literatura, mas ele pode chegar de 30% a 50%. Então, 2A é mais perigoso do que 1B. Esse é o recado. Não dá para ir descansar no plantão tranquilo lá, tem que ficar lá de olho no paciente. Depois, a chance de ressangramento cai muito, né? O 2B, a gente já tem um coágulo aderido, um coágulo recente, o 2C, o fundo de hematina, e o 3, a base clara. Mas é importante que o tratamento endoscópico vai ser feito depois que a endoscopia foi realizada, depois que o paciente foi estabilizado. Então, existe essa sequência. Agora, não, eu faço endoscopia e encontro lá que eu tenho um sangramento por varizes. Aí é muito mais grave. Né? Varize de esôfago, a mortalidade é muito maior. Nesse caso, a gente vai combinar o tratamento endoscópico, aí ele vai normalmente fazer uma ligadura elástica dessas varizes. Existe também a escleroterapia, mas a ligadura elástica é a mais indicada, associado com um tratamento medicamentoso, que são aquelas drogas vasoativas que diminuem a perfusão esplâncnica, que faz uma vasoconstrição esplâncnica, que é a terlipressina e o octreotide. Então, associa os 2 tratamentos. Terlipressina e octreotide é só para varizes, não é para úlcera. Então, tem varizes, eu vou associar endoscopia e medicação. Então, isso foi pensado depois que eu fiz a endoscopia. Muito importante. Agora, se a endoscopia vem normal, eu começo a pensar numa hemorragia baixa. Então, mesmo se o paciente estiver evacuando sangue, o primeiro exame é endoscopia digestiva alta, para descartar os sangramentos altos que são mais perigosos.
Se for uma hemorragia baixa, a maioria vai parar sozinho. Ele vai estabilizar, eu vou internar o paciente. E aí eu vou fazer o preparo de cólon para fazer uma colono quase que eletiva, só que dentro do hospital. Não dá para fazer uma colono com o paciente chocado, né? Quem já fez preparo de cólon aí sabe, né? Você já choca só com o preparo praticamente, né? Então o paciente tem que estar estável para fazer isso. Mas não, ele está evacuando sangue sem parar, sem parar, sem parar. O que a gente pode fazer? A gente pode realizar até uma arteriografia para realizar uma embolização, num caso mais grave. Ou até quando a gente sabe que uma hemorragia baixa, porque a endoscopia alta é normal, se for para uma cirurgia que o paciente vai entrar em parada por conta da perda sanguínea, a gente vai para uma colectomia total, porque a grande maioria dos sangramentos baixos são do cólon. Mas isso eu já excluí o sangramento alto, porque eu já fiz uma endoscopia, ela já veio normal. Então existe também um raciocínio dentro da hemorragia digestiva, que não costuma ser difícil na prova, não. Agora, o próximo assunto, que eu não poderia sair daqui hoje sem falar, é sobre o trauma abdominal e a fratura de bacia. Tá? A fratura de bacia caiu na última prova, o trauma abdominal não. E quando a gente tem um paciente com trauma, a gente já pensou no ABCDE, mas focando no abdômen, a gente tem que sempre fazer a primeira pergunta. É aberto ou fechado? É penetrante ou fechado? Então, é um ferimento de arma de fogo? A arma de fogo vai operar quase 100% dos casos. É um ferimento de arma branca, um ferimento penetrante, penetrou a cavidade? Tenho dúvida? Faz uma anestesia local, uma sepsia, põe o dedinho na ferida. Se é um ferimento penetrante realmente, de arma branca, a gente faz a seguinte pergunta. Ele está chocado? Ele tem peritonite? Está com as vísceras para fora? Está eviscerado? Se tiver chocado com peritonite ou eviscerado, vai para a cirurgia direto. Se não tiver nenhum dos três, eu posso acompanhar, fazer exame de imagem, reavaliações seriadas. Na arma branca. Arma de fogo, não. A gente tem que operar todo mundo. Agora, o problema é o trauma fechado, né? Porque o trauma fechado, você não consegue saber o que tem lá dentro. E muitas vezes o paciente não tem exame físico, ele está entubado, por outro tem um TCE associado. Aí vem a segunda pergunta, ele está estável ou instável? Porque isso muda tudo. Se ele tiver um trauma abdominal fechado, instável hemodinamicamente, tem que vir aquela pergunta, por que ele está instável? Por que alguém choca no trauma? Na grande maioria das vezes é um choque do tipo hipovolêmico, sangramento. E onde é que pode estar o sangue para chocar o doente? No trauma? No tórax, no abdômen ou na bacia. Fratura de bacia, sangramento de reto peritônio. O tórax a gente já viu lá no B, no exame físico e radiografia de tórax. A bacia a gente vai fazer o exame físico, ver se tem mobilização da pelve, se tem instabilidade e radiografia da bacia. Panorâmico de bacia. E o abdômen? Não tem raio-x de abdômen no trauma. Raio-x de abdômen é no abdômen agudo, não confundam. No trauma é radiografia de tórax, bacia e cervical. Como é que a gente avalia o abdômen, então? Se ele estiver instável hemodinamicamente, ultrassom na beira do leito, lá no pronto-socorro, que é o chamado FAST, que é um exame ali que a gente faz para ver se tem líquido livre. Quais são as janelas do FAST? Já foi cobrado isso. O espaço hepatorrenal à direita, o espaço de Morrison, o espleno-renal à esquerda, a região pélvica ao redor da bexiga e o saco pericárdico. Tem líquido livre na cavidade abdominal? Se ele está instável, esse líquido deve ser sangue, deve ser a causa da instabilidade. Então o que eu faço? Opero, não faço mais nada. Eu preciso saber que é lesão de baço, de fígado, de rim, de intestino? Eu não preciso saber. Ele está chocado e tem líquido no abdômen, eu descubro no intraoperatório. Eu só sei que tem que operar. Então a indicação de FAST, que é a mesma indicação do lavado peritoneal diagnóstico, que eu só vou fazer lavado se não tiver FAST disponível, é somente para paciente com trauma abdominal fechado e instável hemodinamicamente. Por quê? Porque o resultado dele já me define a conduta. Agora, se ele está estável, eu não preciso fazer FAST. Posso fazer para treinar lá? Posso. Mas se ele está estável, não necessariamente o FAST vai me definir a conduta. Por isso que a gente vai para a tomografia. Tomografia só vai paciente estável. Nunca mande um paciente para tomografia instável, que ele pode ter uma parada lá na tomografia. Então, se ele está estável hemodinamicamente, está com trauma abdominal, ele foi para a tomografia, e eu tenho que ver o que na tomo? De novo, tem líquido livre? Porque se não tiver líquido livre na tomografia, não tem nada no abdômen. Qualquer coisa que lesa qualquer órgão no abdômen vai dar líquido livre. Agora, se tiver líquido livre, eu tenho que me perguntar de onde é esse líquido. Aí sim, já que ele está estável, a gente não precisa sair correndo para operar. Ele não tem peritonite, nada disso. Outra palavra-chave também é peritonite. Se apareceu peritonite, vai para a laparotomia que a gente acerta. Tá? Mas não tem peritonite, está estável, a tomografia tem que me dizer, mas como é que ela consegue dizer exatamente quem é que está sangrando? A gente olha para as vísceras maciças. Fígado, baço, rim, pâncreas. São vísceras que a tomografia vê muito bem, ela não vê bem víscera oca. E a gente olha, tem lesão de víscera maciça? Se a resposta for não,
Está tudo bonitinho, mas eu não sei de onde é esse líquido. Sabe o que a gente faz? A gente opera o paciente. Opera porque a gente não sabe a origem. E deve ser líquido intestinal, ou gástrico, ou da vesícula biliar, ou urina, da bexiga. E todos esses têm indicação cirúrgica, mesmo estável sem peritonite. Agora, se eu encontro a lesão numa víscera maciça, eu faço o contraste venoso e vou para a próxima pergunta. Ele ainda está sangrando? Ele está extravasando o contraste dentro dessa lesão? O chamado blush tem extravasamento do contraste? Se tiver extravasamento de contraste, tem que entupir o vaso. Aí o que eu faço? Arteriografia com embolização. Isso também já foi cobrado. Então, olha o fluxograma. Se tiver peritonite, a gente já operou, lá atrás. Se tiver instável no trauma fechado, a gente vai fazer o FAST. Positivo, operou. Negativo, não é do abdômen o problema. Se tiver estável, a gente foi para a tomografia. Viu que tem líquido livre, não tem nada em víscera maciça, eu operei já nesse momento, porque eu não sei a causa do líquido. Agora, se tem lesão de víscera maciça, aí eu vou olhar se tem extravasamento de contraste. Se tiver, é arteriografia com embolização. Eu estou fazendo de tudo para não operar, porque ele está estável sem peritonite. Agora, se ele não tiver extravasamento de contraste, é porque já parou, a natureza resolveu sozinho, eu também não preciso operar. Eu posso manter o tratamento não operatório. Então, se você olhar nos livros, é um fluxograma gigante, mas a gente vai seguindo o passo a passo do raciocínio. Tá? Em relação à fratura de bacia, o que muda é, primeira conduta, que sempre cai em prova, tem fratura de bacia, no exame físico dá para ver, tem equimose no períneo, passa um lençol ao redor da bacia e amarra, aperta. A gente faz a contenção mecânica da bacia, porque o tratamento aqui vai ser ortopédico, normalmente com fixação externa ou interna. Tá? Então, o nosso papel ali como socorrista é passar um lençol e fechar a bacia. E cuidado, que quem tem lesão de bacia, fratura de bacia, pode ter lesão de uretra posterior. O que é importante aqui? Está saindo sangue no meato urinário, não é que ele está urinando sangue, não é hematúria, ele tem uma uretrorragia, é diferente isso. Está saindo sangue espontaneamente pela uretra. Faz o toque retal, tem a próstata subiu um pouco, tem equimose no períneo. O que isso diz para nós? Pode ter lesão de uretra. Então, não podemos passar sonda vesical. É aquele paciente para realizar uma cistostomia. Tá? E, se quiser ter certeza mesmo que tem lesão de uretra, faz uma uretrocistografia retrógrada. E aí confirma, tem lesão, eu vou para a cistostomia. Então, esse é um fluxograma muito, muito repetido nas provas, já caiu várias e várias vezes. Tá? E eu tenho certeza que vocês vão lembrar, vão ouvir as nossas vozes. Eu queria desejar uma boa sorte para todos vocês. Eu queria que vocês tivessem em mente que, se vocês estão aqui agora, passaram o dia todo se dedicando, na véspera da prova, vocês estão fazendo as suas partes. E cada um tem a sua história, cada um teve a sua dificuldade. E eu tenho certeza absoluta que, nesse momento, vocês estão muito melhores do que quando vocês começaram com a gente lá atrás. Muitos são alunos do sprint final, do extensivo. E façam uma comparação de você com você mesmo, não com os outros. Independente do resultado. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão conseguir a aprovação e a gente vai para o nosso segundo passo, que vai ser o arena do treinamento prático. Mas mesmo quem não conseguir atingir a nota, pense só que o que a gente fez aqui foi mais um passo de caminhada. E aí, para o próximo passo, não vai partir do mesmo ponto lá de trás, vai partir de outro patamar e vai ficar cada vez mais fácil e mais possível. Então, comparem-se sempre com vocês mesmos. Eu tenho certeza que no final vai dar certo. Se não der certo agora, é porque não é o final ainda. Boa sorte a todos. Bom, vamos falar então de ginecologia e obstetrícia aqui nas nossas apostas. E eu queria começar a falar a respeito da assistência pré-natal. Assistência pré-natal é outro ponto importante na obstetrícia, né? A gente começou falando de parto e a gente fala agora de assistência pré-natal. Todo médico bem informado tem que saber fazer pré-natal, né? Não precisa ser obstetra. Um médico bem informado sabe fazer pré-natal. E aí o INEP sabe disso. Então, o que aparece de pré-natal? Primeiro, os exames obrigatórios, né? E vamos começar pela sorologia. Então, HIV, sífilis, tem que fazer primeiro, terceiro trimestre, momento de internação para parto. Tem que fazer toxoplasmose, já falei isso para vocês. Tem que fazer hepatite B, né? O AGHBS, o Fabrício já falou também, não é? Hepatite C agora entrou lá no rastreamento de pré-natal, hepatite C. Não precisa de rubéola, não precisa de CMV para todo mundo, de acordo com o Ministério da Saúde. Rubéola
CMV não precisa. Tá? Nós precisamos da glicemia de jejum, já falei quando é que a gente faz, da maneira que eu faço o rastreamento. Tipagem sanguínea, ABO, RH. Se for RH negativo, eu preciso fazer o CUMBIS. Eu preciso saber se ela é isoimunizada ou não. Se ela não for isoimunizada, se o CUMBIS é negativo, eu vou fazer mensalmente o exame de CUMBIS e com 28 semanas eu faço a profilaxia anti-D. Então, esses exames são importantes. Eu preciso fazer exame de urina 1, urocultura. A grávida, ela é mais suscetível a infecções urinárias. Inclusive, se ela tem uma bacteriúria assintomática, isso tem que ser tratado no pré-natal. Eu não posso deixar a grávida com bacteriúria assintomática. Então, urina 1 e urocultura são exames que se faz no pré-natal. O PPF, o protoparasitológico, também se faz, tem que fazer. Apesar de que o tratamento das parasitoses na gravidez é meio que uma bagunça, espera o primeiro trimestre, enfim, mas faz parte do exame básico. Papa Nicolau, cuidado, Se precisar fazer na gravidez, pode fazer. Tenha medo, tá? Agora, se ela tem um rastreamento completo, adequado, não precisa fazer só porque ela está grávida. Está tudo certo. Tá? Então, estes são os exames mais importantes. Bom, e a questão das vitaminas? Lembrar, isso é batido, ácido fólico, 2, 3 meses antes da gestação, até pelo menos 3 meses da gravidez, evitar as malformações, as alterações, fechamento de tubo neural. Eu vou usar aí uma dose 0,4 a 0,8 quando eu tenho uma paciente que não é de risco. O risco seria usar anticonvulsivante, ter uma dieta pobre em ácido fólico, ter um filho de gravidez anterior com malformação de fechamento. Tá certo? Se ela é de alto risco, acabei de falar, você vai usar 5 miligramas, 10 vezes a dose profilática. E depois o ferro. Ferro é importante, existe uma demanda grande de ferro na gravidez, e aí eu preciso usar, geralmente no final do primeiro, começo do segundo trimestre, 40 a 60 miligramas de ferro elementar, e eu vou começar no máximo com 20 semanas. Epigastralgia, intolerância, ok, atrasa até 20 semanas, mas não passa de 20 semanas, porque a demanda a partir daí é uma demanda muito grande. Então, ácido fólico e ferro, ok? A questão das vacinas, A gente já falou de vacina, Cláudio falou de vacina. A grávida precisa tomar Covid, precisa tomar influenza. A grávida precisa usar DTPA entre 20 e 36 semanas, pensando no componente PA, pertussis, E aí eu vou estar fornecendo defesa para o recém-nascido. Então, se ela ficou grávida 4 vezes nos últimos 4 anos, ela vai tomar toda vez DTPA? Vai. Cada um é um recém-nascido diferente. Tá? Então, DTPA para ela. A hepatite B depende da imunidade. Se ela já tomou, se ela está imune, se ela tem imunidade, não precisa vacinar. E, por último, o DT, difteria e tétano, depende também do status vacinal. Se ela tem 3 doses, a última há menos de 5 anos, reforço ou não, tudo certo. Se ela tem 3 doses, a última há mais de 5 anos, precisa de um reforço. Mas ela já vai tomar DTPA, resolvido, Tem DT, não tem? Agora, se ela, por exemplo, não tem o calendário, ela nunca tomou DT na vida, precisa de 3. Quais são as 3? 2 DTs e uma DTPA, está resolvido. Então depende do que está o enunciado. Tomou ou não tomou, quando foi a última dose? É assim que funciona. Tá? Bom, isso é pré-natal. Agora tem um outro tema importante. Esse tema aqui, gente, olha, o que eu vou falar agora, síndromes hipertensivas, ainda é o que mais mata a mulher grávida nesse país. E aí eu tenho que saber primeiro as definições das diversas síndromes. E aí é fácil, É bem tranquilo. E aparece muito na prova, tá? Muito. Hipertensão crônica é hipertensão arterial sistêmica. Ela já era hipertensa antes de engravidar, ou eu fiz o diagnóstico antes da 20ª semana. Hipertensão crônica. Existe a doença hipertensiva da gestação, que a gente chama de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é o aumento do nível pressórico após a 20ª semana. Então, se eu tenho diagnóstico de hipertensão antes de 20 semanas, não é pré-eclâmpsia. Toda regra tem exceção, a não ser que seja uma mole datiforme. Tá? Mas gravidez que não é mola, pré-eclâmpsia é depois de 20 semanas. E, além do aumento do nível pressórico, eu tenho proteinúria.
mais de 300 miligramas de proteína na urina em 24 horas. Agora tem uma modernidade que é falar que pode ter pré-eclâmpsia quando aumenta o nível pressórico, não tem proteinúria, mas tem alteração em órgão-alvo. Então, eu posso ter confusão mental, eu posso ter alteração visual, eu posso ter dor em região epigástrica, eu posso ter alteração renal, creatinina acima de 1,1, eu posso ter alteração de enzima hepática, né? É alguma coisa bem, né? O Ministério da Saúde ainda não se posicionou, viu? O protocolo do Ministério é muito antigo, 2012, tá? Então eu acho pouquíssimo improvável que apareça. Para eclâmpsia vai ter lá proteinúria, além do aumento do nível pressórico, tá? Bom, e aí os conceitos que de verdade são muito importantes, que são as complicações da pré-eclâmpsia, né? A eclâmpsia em si e a síndrome HELP. A eclâmpsia, que é a convulsão da doença hipertensiva, ela pode vir precedida por um quadro clínico que aparece lá com cefaleia, epigastralgia e alteração visual. Cuidado, hein, gente? Iminência de eclâmpsia não é igual a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é a doença, é a síndrome. Iminência de eclâmpsia é um quadro clínico. É o que antecede a convulsão. E aí, a iminência ou a eclâmpsia está quase convulsionando ou já convulsionou, o tratamento é o mesmo. Qual que é o tratamento? Sulfato de magnésio. Já se comparou com tudo, gente? Idantoína, fenitoína, fenobarbital, nada é melhor que sulfato de magnésio. Não vai usar benzodiazepínico, não vai, esquece, risca, é sulfato de magnésio. Tá? Usou sulfato de magnésio, tirou do risco maior, tirou da emergência, daquilo que mata a mulher, você vai fazer a conduta clínica. Você vai colher exames de síndrome HELP, que eu já falo. Você vai avaliar o feto, para ver se ele está em boas condições. Você vai fazer uma análise da pressão arterial. O sulfato de magnésio não é hipotensor, ele é anticonvulsivante. Então você vai olhar se o nível pressórico é de emergência ou não. Se for nível pressórico de emergência, usa um antihipertensivo de ação rápida, usa hidralazina endovenosa, usa nifedipina via oral. Aliás, o Ministério fala em nifedipina. Depois eu faço o parto. Olha quanta coisa eu falei que se faz antes do parto. Qual é a pressa que você tem de fazer parto? Me explica. Por que eu faço? Resolver a gestação, você corre e escreve, fazer cesárea. Você consegue me explicar? Eu falei de uma situação que é parto por via mais rápida, que é DPP. Aí eu falo, fazer parto, você vai lá e escreve, fazer cesárea. Ah, mas ela não está em trabalho de parto. Tem contraindicação a parto vaginal? É pélvico, tem 3 cesáreas anteriores, o feto está em sofrimento. Ah, não, induz. Qual o problema? Que via de parto você conhece que é a melhor, além do parto normal? Então, vamos lá? Fazer parto não é igual a fazer cesárea. Ok? É isso, eclâmpsia. Tem, né? E síndrome HELP, para eu terminar aqui a questão das complicações da pré-eclâmpsia, é um quadro laboratorial, né, gente? HELP é uma sigla, né? Hemólise, aumento de enzimas hepáticas e plaquetopenia. Plaquetopenia abaixo de 100 mil. Aumento de enzimas hepáticas, TGO, TGP, acima de 60. Né? E alterações que sugiram hemólise. Pode ser bilirrubina indireta aumentada, pode ser icterícia, pode ser aumento de DHL, pode ser até um tal de esquizócito em sangue periférico. Se você me perguntar quantas vezes eu vi um esquizócito, eu vou te falar que nem na figura do livro. E olha que eu já ouvi o Fabrício explicando isso, ó. Eu penso, eu imagino, enfim, mas tem lá, se cair na prova da pré-eclâmpsia, né, esquizócitos, hemólise, síndrome HELP. Tá? Parto, né, gente? Parto, síndrome HELP, parto. Tá? Não tem remédio, né? Não tem antibiótico para síndrome HELP, é parto. Tá bom? Para terminar de uma vez, vamos falar de um tema que também é muito importante, e eu vou terminar falando de ética médica. O INEP ama questões de ética médica. A questão, ou o problema, é que o nosso Código de Ética Médica, ele tem muitos artigos, mas muitos artigos, são 126. Então não dá para saber qual é o artigo que vai aparecer, e não dá para, na véspera da prova, ler todos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai lembrar dos temas que são os mais importantes. Você vai lembrar do sigilo médico, do dever de informação e do consentimento.
Sigilo médico, lembrar que existem 3 situações que você deve ou pode quebrar o sigilo. Né? Quando tem autorização por escrito do paciente, escrito. Né? Quando você tem um dever legal, a lei fala. Lembra que eu dei o exemplo aqui da comunicar a polícia? Gente, deixa eu voltar um pouquinho, é comunicar a polícia, viu? Não é chamar a polícia, não. Você não vai chamar a polícia no pronto-socorro, não. Eu já ouvi isso. Não, é comunicar a polícia. Tá? Então, dever legal de quebrar o sigilo, né? Não é esse exemplo? E motivo justo. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, um parceiro, uma parceira da mulher que fez o diagnóstico de HIV na gestação, e eu falo, olha, a senhora precisa comunicar o pai da criança, o parceiro, a parceira, enfim. Fala, não vou contar. Não, a senhora precisa contar. Não vou contar. Mas a senhora precisa contar, precisa saber. Aí você comunica, você convoca a pessoa e você comunica. Isso é um motivo justo, proteção do terceiro. Lembrar que o sigilo médico, ele se mantém com a morte. Não é porque morreu, me dá o prontuário do meu marido que morreu. Não, ele deixou ter autorização. E se ele tinha uma doença que ele não queria que ninguém soubesse, mesmo depois de morto? Morreu, está morto. Tá, mas o prontuário não está guardado. Não vai contar. Nem que seja alguma coisa que todo mundo saiba. Todo mundo sabe, fulano morreu de tal coisa. E aí, doutor, o senhor confirma? Eu não confirmo nada, não sei de nada, não posso. Tá? Adolescente, não pode. Só vai quebrar sigilo de adolescente se for uma situação que leve a risco do adolescente. Sei lá, uma gestação, uso de drogas. Agora, se o adolescente quer contracepção, você não vai contar para o pai e para a mãe. Você vai respeitar o sigilo médico com o adolescente. Tá? Então, são exemplos de como você deve lidar com a questão do sigilo. O dever de informação, o paciente tem o direito a saber o que vai ser feito, a consentir com o que vai ser feito ou não, a ter um termo assinado de que ele está sabendo e permitindo o que vai ser feito, e além disso, ele tem o direito de conhecer o seu próprio diagnóstico e prognóstico. Então não vai chegar o filho e dizer assim, olha, o senhor não vai contar para o meu pai não que ele tem um câncer intestinal, porque ele não vai aguentar. Aí você faz 2 perguntas. Primeiro, como é que o senhor sabe do diagnóstico antes dele? Se o diagnóstico é dele. E segundo, sou eu que vou decidir, eu médico com meu conhecimento, se vai fazer mal ou não contar para ele. Porque senão é dever do médico contar e direito do paciente saber. Temas de ética médica é esse consentimento que comporta uma exceção. Se você tem um risco iminente de morte. Se for risco iminente de morte, você vai fazer aquilo que é necessário para ajudar o paciente, para oferecer o melhor para ele. Mas ele tem um termo de consentimento que... Então, o direito brasileiro ele ainda não protege, isso chama testamento vital, isso é uma briga, uma confusão. Então, assim, o consentimento é necessário sempre, a menos que exista risco iminente de morte. Não é risco de morte. Risco de morte tenho eu, cai um raio na minha cabeça e eu morrer. É risco iminente que está prestes a acontecer. Gente, já falei aqui no início do meu prazer, da minha satisfação, da minha alegria de poder ficar aqui com vocês, conhecer tanta gente que nem eu conheci, tirar tanta foto que nem eu tirei, conversar com tanta gente, com cada história tão legal, tão bonita. E dizer que eu tenho certeza que vocês farão o melhor. Eu gosto sempre de falar, de desejar uma boa prova, né? Eu acho que sorte a gente precisa ter na vida, mas muito mais do que sorte, a gente precisa ter preparo, a gente precisa ter vontade, a gente precisa ter esforço. E eu não tenho dúvida que nada disso faltou para vocês. Boa prova. Pessoal, voltamos então para finalizar a medicina preventiva aqui na live com chave de ouro, com temas muito importantes. O INEP simplesmente ama perguntar sobre medicina do trabalho. Pode cair vários aspectos. Um deles é um aspecto meio burocrático, que às vezes a gente acha chato, mas precisamos saber alguns detalhes. E desse ponto, não dá para a gente esquecer da CAT, a comunicação de acidente de trabalho, que é um documento que nós utilizamos para comunicar à Previdência Social a ocorrência de um acidente de trabalho típico, um acidente de trajeto e doenças ocupacionais. Um acidente de trabalho típico é aquele que ocorre durante o exercício da atividade laboral
causando lesão corporal, incapacidade transitória ou permanente, em casos mais graves até o óbito. Acidente de trajeto é aquele que ocorre durante o deslocamento do trabalhador do seu domicílio para o trabalho, do trabalho para o seu domicílio. Se ele parar no McDonald's para comer um McLanche feliz, já não conta mais, tá bom? E lembrar que doenças ocupacionais, apesar de não ser um acidente propriamente dito, também são passíveis de emissão de CAT. Lembrar que existem diferentes tipos de CAT. Existe CAT inicial, CAT de reabertura e CAT de óbito. De quem que é o dever de emitir a CAT? O dever maior é da própria empresa, do próprio empregador. Ele deve fazer isso até o primeiro dia útil após a ocorrência do trabalho. E, em caso de óbito, a emissão tem que ser imediata. Mas, caso o empregador se recuse a fazer isso, primeiro ele vai estar sujeito a sanções, a multa, porque era o dever dele. Mas, caso ele não faça, o próprio trabalhador pode fazer isso, ou o médico que o atende pode fazer isso, ou o sindicato. Então, dá para ser emitido mesmo se a empresa não o fizer. E um ponto bastante importante. CAT é diferente de notificação. CAT a gente faz para previdência social. Então, é para trabalhadores com carteira assinada formalizados. Notificação a gente faz para o SINAM, para vigilância epidemiológica. É para estatística de saúde. E vai ter momentos, se o acidente cair nos critérios ali de notificação compulsória, que a gente vai ter que tanto emitir a CAT, quanto fazer a notificação para o SINAM. Então, são dois pontos diferentes. Um outro ponto de medicina do trabalho que pode aparecer é justamente qual a relação do trabalho da pessoa e o aparecimento da doença. Qual que é o grau de causalidade? E tem várias classificações que a gente pode utilizar para tentar descrever isso. Uma das mais famosas é a classificação de Schilling, que divide as doenças em 3 grupos. No grupo Schilling 1, o trabalho é fator necessário para a ocorrência da doença. Se não fosse o trabalho, a pessoa não pegaria aquela doença, não desenvolveria aquela doença. São aquelas doenças bem específicas mesmo de trabalho, tipo saturnismo, silicose. Ninguém pega silicose andando na rua, tipo, tive silicose semana passada, eu também já tive, é foda, né? Então, não existe isso. Só pegou porque ele ficou exposto por muito tempo a um trabalho específico. Isso é Schilling 1. Schilling 2 é que o trabalho ele é um fator de risco, um fator contributivo. Existem pessoas que têm essas doenças sem estar no trabalho, mas tem algumas profissões que podem agravar essas condições. Um exemplo clássico aí é varizes de membro inferior em pessoas que ficam muito tempo de pé, trabalhadores, vendedores de loja, que tem que ficar o dia inteiro de pé e acaba agravando essa condição. Schilling 3 é algum trabalho que desencadeia uma doença que estava bem controlada ou latente. Um exemplo clássico é asma ocupacional ou rinite. A pessoa estava lá bem controlada, já sabia que tinha rinite, mas estava tudo tranquilo. Daí começa um novo trabalho que é exposto à poeira, mexe lá nas bibliotecas, cheio de pó, e acaba descontrolando uma doença que estava ali tranquila. Classificação de Schilling é importante a gente saber. E, claro, podem aparecer vários tipos de doenças ocupacionais, como já apareceu no INEP, já apareceu intoxicação, doenças respiratórias. Vou dar aqui algumas apostas. Uma doença bastante lembrada pelas provas, de forma geral, é a PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Lembrar das características da PAIR. Na audiometria, a gente vai ver uma perda auditiva do tipo neurosensorial. Na grande maioria das vezes, ela vai ser bilateral, simétrica e pior em agudos. Lembrar que quando ela estiver progredindo, não tem um tratamento efetivo para a gente reverter a audição que já foi. Nossa principal função é prevenir que aquilo se agrave, então, principalmente com utilização de EPIs. E se estiver em um estado muito avançado, a gente acaba indicando protetização. Um outro exemplo de doença ocupacional que pode aparecer são as DORTs, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E esse é um grande grupo, né? Qualquer doença osteomuscular pode virar uma DORT. Então, tem tendinite de supraespinal, epicondilite, mas um protótipo aí, muito lembrado, é a síndrome do túnel do carpo, que acontece quando o nervo mediano é comprimido na passagem do ligamento transverso do carpo e causa dor, parestesia, fraqueza em punhos e na mão, principalmente nos primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo. Lembrar das manobras propedêuticas que podem sugerir também síndrome do túnel do carpo, Tinel, quando a gente
percute a região no punho e isso reproduz a dor, parestesia. Falem quando a gente pede para a pessoa ficar assim com os punhos dobrados e aquilo rapidamente também reproduz os sintomas. Lembrar que pode ser tratamento tanto conservador, com fisioterapia, uso de tala noturna. Em casos mais graves tem que ser cirúrgico. Então, medicina do trabalho, tema importantíssimo para a prova do INEP, não dá para a gente deixar de relembrar alguns pontos. Um outro tema que aparece com bastante frequência é o processo de saúde e doença, principalmente a questão de história natural da doença e níveis de prevenção em saúde. Na história natural da doença, o que é isso? Basicamente, lá nos anos 50, 60, dois rapazes, Level e Clark, falaram: vamos inventar um modelo de uma sequência de eventos que se encaixe na grande maioria das doenças aí, infecciosas, crônicas. E eles inventaram, então, esse modelo, que chama História Natural da Doença, de Level e Clark. E como que é? Eles falam que primeiro tem um período pré-patogênico, a pessoa não está doente. E depois, todo o período de adoecimento dela chama de período patogênico. Só que esse período patogênico é dividido em fases. Primeiro, a doença se inicia, só que a pessoa não percebe, ela está assintomática. É chamada de fase pré-clínica. Depois, com o desenvolver da fisiopatologia ali, começam a aparecer os sintomas. Então, começa a fase clínica do período patogênico. Nós caminhamos para uma fase aguda e, finalmente, nós vamos chegando num desfecho. O desfecho pode ser o óbito, se a doença se agravar muito, pode ser a cura completa, entre aspas, assim, e pode ser um meio termo ali, causar uma incapacidade residual, alguma sequela. Mas a grande sacada do Level e Clark não foi nem descrever essa sequência, esse modelo. Tipo, tanto faz, né, isso. A grande sacada deles foi que eles pensaram: se a gente descreve a história natural da doença, será que não dá para a gente fazer intervenções, estágios dela, para a gente diminuir a ocorrência dessa doença ou diminuir o risco de complicações? E aí veio a ideia desses níveis de prevenção. Dependendo de onde a gente atua na história natural, nós vamos ter diferentes tipos de prevenção. Então, na prevenção primária, nós estamos atuando no período pré-patogênico, antes da doença se instalar no indivíduo. Como que a gente vai fazer isso? Tirando fatores de risco da vida dele, tentando estimular um estilo de vida saudável, melhorando a sua condição de saúde basal. Então, a gente pode fazer isso de uma maneira específica, por exemplo, com vacinação. A gente faz cada vacina para um agente etiológico. Usar cinto de segurança, a gente evita mortes por acidente de trânsito. Então, são coisas específicas. Podem ser também algumas medidas mais gerais. Então, a gente estimula a alimentação saudável, a gente estimula a atividade física e também tem medidas populacionais, quando a gente faz fortificação de alimentos, saneamento básico, educação e saúde, tudo isso entra em prevenção primária. Na prevenção secundária, nós já estamos atuando no período patogênico. Então, a doença já começou no indivíduo. Nosso objetivo é fazer o diagnóstico mais precocemente possível para que a gente possa indicar o tratamento também de forma precoce. E, pelo menos em teoria, isso deve diminuir o risco de complicações por causa daquela doença. A gente deve melhorar o prognóstico daquela doença. Um cuidado que nós temos que ter é quando temos um rastreamento, que quando a gente indica um exame para tentar fazer o diagnóstico numa fase assintomática, isso é um tipo de prevenção secundária também, só que mais especificamente um rastreamento. Na prevenção terciária, a fase mais aguda da doença já foi. Nós estamos tentando atuar naquela fase do desfecho, da convalescença. E a nossa ideia é tentar melhorar a qualidade de vida da pessoa e a funcionalidade, diminuir qualquer sequela que tenha ficado por conta da doença. Então, quando um paciente tem um acidente vascular encefálico, fica ali com alguma limitação motora, e a gente indica uma fisioterapia, o AVC já foi, mas ele está com uma limitação. Então, a gente está tentando melhorar a qualidade de vida dele e fazendo uma prevenção terciária. Esses são os níveis de prevenção que Level e Clark descreveram lá nos anos 50 e 60. Muitas décadas depois, surgiu um novo termo, que é a prevenção quaternária. E esse é um tema super da moda, está aparecendo em tudo quanto é prova. Prevenção quaternária é nós lembrarmos que não é apenas o agente etiológico, a bactéria, a agressão dos raios ultravioletas que causam doença nas pessoas. A própria intervenção médica pode ser maléfica para os indivíduos. Por quê? Porque qualquer intervenção que a gente faça tem possíveis efeitos colaterais, tem possíveis complicações. Então, seja quando eu vou fazer um exame, aquele exame causa riscos na pessoa. Quando eu prescrevo um medicamento, aquele medicamento tem efeitos colaterais. A gente tem que saber disso para poder indicar as intervenções de uma maneira mais baseada em evidências possíveis, que aquilo
tem mais possibilidade de causar benefícios e os riscos não vão ser tão altos. Então, a prevenção quaternária é nós evitarmos iatrogenias, nós evitarmos intervenções médicas desnecessárias. Identificar pessoas que estão sob esse risco para tentar fazer com que isso não aconteça. Uma outra parte da prevenção quaternária é justamente a parte de comunicação. Então, às vezes, a gente vai fazendo as intervenções, vai pedindo os exames ali, entrega o papel para o paciente, ele nem sabe o que está acontecendo. Então, como o professor Cabar falou, isso não é ético. A pessoa não sabe ao que ela está consentindo se a gente não explicar para ela qual o risco daquele exame, qual o efeito colateral daquele remédio, porque ela tem autonomia de falar, eu aceito fazer esse exame, eu não aceito. Então, essa parte de comunicação está sendo cada vez mais lembrada e fica dentro da prevenção quaternária também. Então, esses eram os temas das apostas da medicina preventiva. Gostaria também de desejar uma ótima prova a todo mundo. Eu gostaria de falar que eu sei que nessa fase, tão perto de provas importantes, chegam muitas inseguranças, chegam muitas dúvidas, mas não é esse o momento da gente ficar pensando nas dúvidas, nas inseguranças. A gente tem que lembrar de todas as vitórias que nós passamos para chegar até aqui, lembrar que vocês se esforçaram muito e que vocês fizeram o seu máximo, e agora é manter a calma para a gente não errar nenhuma questão por desatenção, por bobeira. Eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, nós esperamos notícias e qualquer coisa podem continuar contando conosco. Uma boa prova para todos. Fazer jus agora ao que Ed falou. Ninguém aqui surtar. Então, a gente vai fazer as apostas, vai lembrar as apostas da pediatria. Para fazer jus de fato, aqui é de boa, não é? Doenças exantemáticas. Porque você vai lembrar herpes vírus humano, parvovírus B19, ó, que de boa, vírus varicela zoster. Mas aqui a gente está com foco na prova do Revalida INEP. Isso ficou óbvio para o examinador. Daí, ele gosta de trazer as manifestações clínicas. O paciente apresenta um quadro febril agudo e erupção cutânea. Mas, diante desse quadro clínico, o que é que a gente tem que ter mais atenção? Nas características do exantema. Porque, observe bem, se é um lactente, primeiro ponto a ser observado lá no enunciado da questão, idade do paciente. Quem escolheu 18 meses não foi de forma aleatória. Ah, ele ganhou na Mega Sena um dia, número 18, então ele escolheu lá. Não, tem um sentido para isso. Um lactente aos 18 meses de idade que apresenta um exantema eritematoso maculopapular no tronco. E a mãe leva esse paciente lá para a consulta já pela 4ª vez, porque antes do exantema, perceba, ele vinha apresentando um febrão. 3, 4, 5 dias, de novo aqui, 4ª vez. Não, mas agora não é febre, sumiu a febre. Quadro típico de exantema súbito. E desde sempre você observou o estado geral daquele paciente que era muito bom. Na realidade, o motivo das consultas anteriores nem era a febre elevada. Era só uma irritabilidade, que o paciente fica ali enjoado no momento da febre e passou. Pode complicar raríssimas vezes, convulsão febril, por 2 motivos. Pelo agente causador, que gosta do sistema nervoso central, herpes vírus, e pela faixa etária. Faixa etária de maior incidência da convulsão febril. É um lactente. Se você observou lá na questão que é um pré-escolar, um escolar, esquece exantema súbito. Se é um pré-escolar, perceba a característica do exantema, que está apresentando um eritema malar. O exantema é típico, a face esbofeteada. Aí a gente lembra logo da letra B, de bofetões, do agente causador, o parvovírus B19. E depois esse exantema se estendeu para o tronco, para as extremidades, deixando a pele com um aspecto bem característico, que é rendilhado. Por quê? Porque a área central da lesão ela é polpada. Então fica aquele aro vermelhão, deixa a pele com esse aspecto reticulado. E, de forma curiosa, essa criança vai melhorar e pode retornar com exantema. Ele é trifásico quando há eritema infeccioso. Existe a fase prodrômica, sintomas de IVAS,
Aparece essa fase exantemática, tem a fase que ele desaparece, é a segunda, e depois tem a fase recidivante, que vai ser precipitada por estresse, calor, frio. Agora perceba já um terceiro cenário aqui. O paciente chegou lá com manchas no corpo. Aquele vermelhão de fato, exantema maculopapular. Como surgiram, melhor dizendo, essas manchas? Na cabeça. Na linha de implantação dos cabelos, atrás das orelhas. E de repente surgiram essas manchas? Não. Os cuidadores vão dizer o seguinte, parecia que ele estava com um resfriado, tosse, uma coriza, e esses olhos vermelhos? Ele está realmente fechando os olhos, fotofobia, conjuntivite, depois um febrão e esse exantema com distribuição cefalocaudal, característico do sarampo. E nessa fase exantemática, há a transmissão da doença, a necessidade do isolamento. 5 a 7 dias antes do aparecimento do exantema, até 5 a 7 dias depois. Diferente do exantema súbito, porque quando surge o exantema súbito lá, acabou a transmissão, era na fase febril, quando a gente não definiu o diagnóstico. E essa fase de transmissão do sarampo também é diferente do eritema infeccioso, que quando surge o exantema, já é uma reação imune, por consequência, a uma infecção que ficou lá atrás. E aqui nesta fase exantemática do sarampo, existe a maior probabilidade de apresentar complicação. As duas principais, otite média aguda, a criança está com congestão nasal, coriza, vai levar à obstrução lá da orelha média. E pneumonia. Esse vírus, o vírus do sarampo, tem um tropismo aí pelo parênquima pulmonar. E ainda tem um outro quadro que a gente precisa lembrar, causado também por vírus. Esse é muito típico, porque o paciente parece que vinha indo bem, mas de repente é uma febrícula, um mal-estar, perdeu o apetite, aí surge, parece umas bolhas. Os pais falam, olha, está cheio um líquido aqui na bolha. E você vai observar, por exemplo, o tronco e percebe que não só tem vesículas lá, tem pápula, tem pústula, tem crosta, tem um polimorfismo regional. Algo mais ele está sentindo? E os pais vão responder, não para de coçar. Foi por isso que a gente veio aqui no pronto-socorro, esse horário, 11h30 da noite. Quadro típico de varicela. E a criança coça tanto, coça tanto, que a principal complicação da varicela qual é? Infecção bacteriana secundária da pele. Porque estrépito, estáfilo fazem a festa. Outra possibilidade de complicação é a ataxia cerebelar aguda. Tem uma cerebelite. Vou tratar esses pacientes com sarampo, com exantema súbito, com eritema infeccioso, com o quê? Com sintomáticos. Apenas no sarampo a gente vai prescrever vitamina A. No momento do diagnóstico e no dia seguinte, com a intenção de reduzir a morbimortalidade. Eu não estou tratando o vírus. Mas varicela você não vai fazer nada. A mãe está dizendo lá que o menino não para de coçar. Cuidado com banho com permanganato lá de potássio diluído em água. Vai causar um ressecamento dessas lesões, por consequência, o prurido se intensifica. Se for necessário algum antipruriginoso, você pode fazer a opção por um antihistamínico via oral. E bactéria não causa nenhuma doença exantemática? Como não? O paciente vai chegar lá com que queixa? Dificuldade para deglutir. Você observa linfadenopatia, exudato faríngeo, e como é a característica do exantema, que é o que a prova gosta. É um exantema micropapular. A pele fica com aspecto de lixa. E de forma muito característica surgem dois sinais. Sinal de Pastia, se intensifica na região de dobras esse exantema, e sinal de Filatov, uma palidez perioral. Aqui a gente vai tratar, obviamente, em razão do agente causador dessa doença, seu streptopiógenes, com amoxicilina, penicilina, bezatina. Agora, tem um último cenário que não é, de fato, o que chega lá no momento da consulta, o exantema. É aquele quadro clássico de faringoamidalite. Numa criança maior, na faixa etária escolar, no adolescente, você prescreve de cara amoxicilina. Nem examinou, olhou só a cavidade oral e libera. Aí o preço vem depois. O paciente volta com a reação àquela medicação que você prescreveu. Você vai examinar de fato e observa o quê? Chama muita atenção, hepatosplenomegalia. A gente vai pensar numa doença causada pelo vírus Epstein-Barr, que é a mononucleose infecciosa.
E tem uma outra aposta aqui da pediatria que vai aparecer agora, puericultura. Como assim? Foi puericultura? Foi? Eu acho que tu tem que chamar o pediatra desse rádio work. Cadê esse cenário? Está aí. Ela também, os dois passam lá no RH, viu, Fabrício? Porque puericultura eu vou ficar falando aqui até 1 hora antes dos portões fecharem, não é verdade? Mas o foco é a prova do Revalida INEP. Então, a gente precisa lembrar de aspectos relacionados ao crescimento e ao desenvolvimento. Crescimento, a gente está falando de antropometria. Peso, estatura e perímetro cefálico, fundamentalmente. Em relação ao peso, a gente sabe que a criança vai perder peso inicialmente, a regra dos 10. 10% do peso e recupera até 10 dias. Agora, a gente vai precisar lembrar o que ocorre no primeiro e no segundo trimestre. Isso precisa estar muito evidenciado, muito fresco na memória, em relação a peso e estatura. Em relação ao peso, o que acontece no primeiro ano de vida? Primeiro trimestre, vai ganhar 25 a 30 gramas por dia. No segundo, 20. Por que só no primeiro e no segundo eu preciso trazer a memória? Porque no terceiro e no quarto é a metade do primeiro e do segundo, respectivamente. Portanto, 15 e 10 gramas por dia. E em relação à estatura, o que é que a gente precisa ter na memória? 3 e 2. No primeiro trimestre, 3. No segundo trimestre, 2 centímetros por mês. É o ganho estatural esperado. Então, no terceiro e no quarto, também a metade do primeiro e do segundo. 3 lá no primeiro, no segundo, 1,5. 2 lá no segundo, no último trimestre, 1 centímetro por mês. Esse é o ganho estatural esperado. E se você colocar essas contas, não agora, mas depois, na ponta do lápis, você vai observar que o peso dobra até 5 a 6 meses e vai triplicar quando o paciente estiver com 1 ano de idade. E a estatura? Em 1 ano, olha a velocidade de crescimento, 25 centímetros por ano. A propósito da velocidade de crescimento, lá nas consultas de puericultura, que não se resumem aos primeiros 2 anos de idade, a gente sempre observa a antropometria. Isso é obrigatório em toda consulta de puericultura, e a velocidade de crescimento. Se ela estiver alterada, você observa o que lá na curva? Curva estatura por idade. O paciente entre o SCOZ -2 e +2, absolutamente adequado. E vai se preocupar se ele está abaixo do SCOZ -2. Se a velocidade de crescimento é normal, eu devo observar o que em seguida? Estatura-alvo. Soma a estatura do pai e da mãe. Se for menino, eu somo 13, divido por 2, e se for menina, eu diminuo e divido por 2. Observei velocidade de crescimento, estatura-alvo, e o paciente, de fato, lá na curva, está abaixo do SCOZ -2, agora eu preciso solicitar o exame. Porque pode ser hipotiroidismo, pode ser um fibrocístico, um celíaco, pode ser uma causa genética. Não. Na maioria das vezes, são variantes da normalidade. Por isso, a gente só vai solicitar radiografia de mãos e punhos, com o objetivo de observar a idade óssea. Velocidade de crescimento adequada. Paciente dentro do canal familiar, porque eu já observei a estatura-alvo. E a idade óssea compatível com a idade cronológica é o padrão da família. É uma baixa estatura familiar. A criança vai crescer, mas vai ser da altura do pai e da mãe, naquela média. Porém, se há um atraso dessa idade óssea, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, observei isso aqui no enunciado da questão, tem osso para crescer, eu também não vou me preocupar. Ele é um maturador ósseo lento, então a estatura final, nesse caso, vai ser adequada. Agora, e o desenvolvimento? O que é que a gente vai observar? Perímetro cefálico ainda dentro de antropometria, mas o perímetro cefálico, o ponto importante é abaixo do SCOZ -2, ou seja, microcefalia, porque este paciente é considerado grave. É um provável atraso do desenvolvimento e precisa passar por uma consulta com o neuropediatra. E as provas do INEP gostam de saber a sua resolutividade. Se você consegue resolver aquele caso, se você vai encaminhar, para onde vai encaminhar e qual é o critério que você está utilizando naquele momento para encaminhar o paciente. Mas em relação ao desenvolvimento, a gente não precisa ficar, meu Deus, professor do céu, uma hora dessa, marco do desenvolvimento. E agora? Vamos lembrar como ocorre o processo de mielinização. Primeiro, córtex, e aí, no sentido descendente, medula, ou seja, crânio caudal. Então, a aquisição das habilidades, principalmente motoras, que é o que mais aparece, é nesse sentido, e de proximal para distal.
O paciente começa a realizar atividades simples, depois as complexas. Então, no primeiro mês, você já observa o paciente lá travadão, mãos fechadas, postura flexora, cabeça lateralizada. 2 meses, olha para as mãos, abriram. 2 a 4 meses, aí você deita de bruços e ele está esperto com a mão. Ele faz o apoio com o antebraço e levanta a cabeça, porque tem sustentação cervical. Olha a mielinização. 4 a 6 meses ele quer sentar, lógico. Mielinização, pelve, mas não consegue sentar. Senta sem apoio. E a mão dele, que já estava aberta, ele quer pegar aquele... Não sei porquê, né? Pediatra usa aqueles bonequinhos no esteto. Quer pegar aquele bonequinho lá no esteto do pediatra. 6 a 9 meses, ele tem uma estabilidade na cintura pélvica, senta sem apoio. Aquela mão que estava aberta e que buscava o objeto, olha, ele traz aqui, para a linha média e transfere o objeto. 9 a 12 meses, mielinizou. Ele tem sustentação nas extremidades, aí quer andar e de novo não consegue, precisa de alguma ajuda de alguém. E ele já está escutando sons e reconhecendo as pessoas. Você vai examinar, ele diz, nossa, que médico horroroso, quem é esse pediatra aqui? Sai da minha frente e começa a chorar. Aí você brinca com ele assim, se esconde, aparece. Mas quando o tio vai, ele não diz assim não, ele fala, que maravilhindo, mas só o tio da pediatria, né? Ele adora brincar de esconde-achou, entre 6, 9 e 10 meses. Cuidado com engatear. Não é um marco obrigatório, é esperado entre 9 a 10 meses. E aí a gente segue, então, na mielinização. 12 a 15 meses ficou espertão, né? Em pé, quero ser ou ninguém aqui perto de mim. Está andando sozinho. E tem um marco do desenvolvimento motor fino que a gente precisa lembrar. Você pega lá no consultório um bloco desse que você tem aqui no papel, amassa, faz uma bolinha de papel, e aquele bonequinho lá do esteto, que ele já estava pegando, ele não dá mais valor não, ele quer detalhes. Oferece isso até 1 ano de idade, e ele não vai fazer qualquer movimento igual ele fazia, mão em garra, assim, solta, aleatória. Ele vai fazer movimento de pinça até 1 ano. 15 meses, ele já aponta o que quer, estende a mão ou aponta com o dedo, diz o que quer. Já reconheço eu, olha, eu sou o Cláudio, eu sou o Bruno, eu sou o Enzo, eu sou a Gabriela. 18 meses, ele tem independência total, ele começa a andar para trás. Andar é pouco. E segura um talher, um garfo, ou a colher com o alimento e consegue levar para a boca. Autonomia pura. E mais, cai pouco. Quando completa 24 meses, um abraço, porque ele já empilha cubos pelo menos 3 e acha que virou Neymar Júnior, porque sabe chutar bola. Agora, diante de todos esses marcos, a gente precisa sair com a seguinte mensagem. Se você observar a aquisição das habilidades, posturas, os reflexos normais, desenvolvimento adequado. Mas muita atenção se está ausente alguma aquisição, alguma habilidade ou alguma postura que é esperada para aquela faixa etária. Esse paciente é considerado alerta para o desenvolvimento. E se esses aspectos que são esperados para a faixa etária anterior, perceba a diferença, anterior, não estão presentes, é provável o atraso do desenvolvimento e o Ministério da Saúde orienta obrigatoriamente a avaliação com o especialista. Se é alerta, a gente só vai antecipar a consulta para 30 dias. Essas são as 2 grandes apostas da pediatria, puericultura e doenças exantemáticas. Agora, eu tenho certeza que eu vou receber boas notícias, porque cada um de vocês irá carbonizar a prova nos próximos dias. Não vou ser redundante, vou ser resumido e vou só citar 3 palavras, acreditem nelas. Vai dar certo. Valeu! Bem, está na hora da gente fazer as apostas da medicina, né, mais uma vez. E aqui, 2 coisinhas muito importantes. A primeira é uma aposta, a mesma aposta que eu fiz para a prova anterior. Não caiu na prova. E se não caiu na prova, vai cair nessa agora. Vai por mim que vai cair. Eu lembrei, inclusive, que na prova passada, né, Érica, a gente nem comentou isso aqui, mas isso é uma coisa importante. Psiquiatria sempre foi uma pedida forte na prova do Revalida INEP. Isso faz parte das diretrizes, enfim, faz parte da estrutura do programa de revalidação. Né, isso é importante.
E na prova passada, a psiquiatria foi esquecida. Né? Os problemas do mundo foram resolvidos, né? Então não apareceu nada de psiquiatria. Vai aparecer. Vai aparecer. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente precisa sentir a pegada da prova e observar que a ausência do tema numa prova, dependendo do tema, possa representar uma possibilidade maior de cair lá na frente. Cefaleia é um tema que aparecia bem na prova, de repente sumiu. Veio como uma aposta, não apareceu na prova, então muita atenção, porque pode aparecer. E aí eu quero chamar a atenção principalmente para as cefaleias primárias. Migrânia, cefaleia atencional e cefaleia em salvas. Coisinhas pontuais, para a gente lembrar e assim, trazer para nível cortical mensagens importantes. Migrânia é inconfundível, né? Tipicamente cefaleia unilateral, pulsátil, incomoda pra caramba o indivíduo, muitas vezes com fotofobia, fonofobia, náuseas e vômitos. De fato, é um tanto quanto inconfundível. Não é obrigatório ser assim, né? Às vezes pode ser até bilateral, mas esse é o padrão da migrânia. O que é importante que muitas vezes a prova gosta? Que a gente identifique o quadro e defina o tratamento. E não pode vacilar. O tratamento básico de migrânia é analgesia, anti-inflamatório não hormonal, isso resolve a maioria dos quadros. Eventualmente, pode ser que a gente precise usar triptano, derivado do ergol, pode ser que a gente precise usar neuroléptico, pode ser que a gente use metoclopramida. Olha só, metoclopramida. É bom para a náusea, que pode estar presente na migrânia, e pode aliviar a dor também. Todas são possibilidades para aliviar a dor, embora a base seja analgesia, anti-inflamatório não hormonal. Um outro ponto importante é a gente lembrar que existe tratamento profilático, porque a dor da migrânia incomoda pra caramba. Dependendo do impacto que tenha na vida do indivíduo, a gente pode fazer profilaxia. E o fármaco mais utilizado no mundo do universo há muitos e muitos e muitos anos é o propranolol, porque é o beta-bloqueador que mais chega na cuca. Por isso é o fármaco de escolha na profilaxia. Mas às vezes a prova quer pegar pressa. E cita, por exemplo, o indivíduo asmático. Não pode usar propranolol e aí a gente vai ter que lançar mão de alternativas, como topiramato, valproato. Enfim, existem várias opções como alternativas para o propranolol na profilaxia da migrânia. Mas é importante a gente lembrar sempre quem são os fármacos abortivos, quem são os fármacos profiláticos. A cefaleia atencional é sempre um contraste feito com a migrânia. Essa é uma cefaleia que muitos de nós sentimos no dia a dia, né? Não depois da live das lives, mas depois de, enfim, de um dia muito cansativo. A gente sente um peso na cabeça. Esse peso na cabeça, que não incomoda muito, mas é chatinho, pode durar vários dias, é a cefaleia atencional, bem diferente da migrânia. A cefaleia atencional muitas vezes não é tratada, mas se for preciso, analgesia, acabou-se, resolve tudo. Se estiver incomodando muito o indivíduo, a gente pode considerar o uso de amitriptilina como profilaxia. Cefaleia atencional é importante, migrânia também, mas nada se compara à cefaleia em salvas. Essa é a cefaleia mais pitoresca de todas, cefaleia trigeminal, cefaleia suicida. É uma cefaleia que incomoda demais o indivíduo, que acontece porque existe uma descarga normal no trigêmeo, uma cefaleia trigeminal, envolvendo o ramo oftálmico do trigêmeo. Como envolve o ramo oftálmico, classicamente ela é uma cefaleia unilateral, tipicamente na região periorbitária, e o mais clássico de tudo é que ela traz consigo manifestações autonômicas, rinorreia, lacrimejamento, congestão conjuntival. O indivíduo muitas vezes chega com a mãozinha na frente do olho no pronto-socorro de tanta dor e escondendo as manifestações autonômicas. O quadro clínico chama muita atenção e o tratamento mais ainda, porque a abordagem de escolha para o tratamento é oxigênio em alto fluxo. Olha que coisa esquisita. Como é que a prova não vai perguntar isso? Claro que pergunta. Tem alternativa? Até tem. A gente pode usar triptano, assim como na migrânia, mas oxigênio em alto fluxo. Tem isso numa alternativa, numa questão de cefaleia, o cara deve estar falando de cefaleia em salva, deve ser o certo. Deve ser o certo. Se incomodar muito o indivíduo, for muito repetido, a gente pode considerar profilaxia. E aqui o fármaco de escolha é antagonista de canal de cálcio. O antipertensivo, antagonista de canal de cálcio. A gente usa para fazer profilaxia da cluster headache, que eu falei em salvas. Muita atenção com esse tema, que é uma pedida fortíssima para a prova do INEP. Mas não tão forte quanto esse aqui. Ó. Segura isso aqui agora. Segura isso aqui. Segura isso aqui. Doenças glomerulares. Ah, esse daqui, esse é o bicho, hein? Esse aqui, esse é bom. Doença glomerular, é fácil? É fácil. É muito fácil. Os nefrologistas insistem que não é. Tentam fazer, dizem convencer, mas não, sabe por quê? Porque para entender a doença glomerular é só lembrar qual a função do glomérulo. O nefrologista quer inventar coisa que o glomérulo não é. O glomérulo é um
filtro. A função do glomérulo é só diminuir um pouquinho o trabalho do túbulo. Quem faz xixi é o túbulo. É o túbulo que faz a mágica da formação da urina. O objetivo do glomérulo é aliviar um pouco a função do túbulo, evitando que algumas coisas passem para lá e que possam atrapalhar o sistema tubular. Por exemplo, proteína. A proteína é tóxica, faz mal, pode estragar o túbulo. Então, o glomérulo tem como função segurar a proteína. Além disso, é bom segurar a hemácia, né? Porque imagina, vai passar todo o sangue para o túbulo. Além de formar a urina, ainda vai ter que segurar o sangue. Se o glomérulo não segurar sangue, não segurar a hemácia, a gente vai morrer sangrando pelo xixi. Não pode. Funções do glomérulo são essas: segurar hemácia e proteína. É só isso. Só isso. Todo aquele capítulo da nefrologia é para dizer isso. Essa é a função do glomérulo. Se tiver uma doença glomerular, o que, é que o indivíduo vai fazer? O que, é que ele vai ter de alteração? Vai perder proteína e ou hemácia. Isso é doença glomerular. Acabou. A gente pode, ainda de uma maneira simplista, visualizar as doenças glomerulares dentro de um espectro. De um lado a síndrome nefrótica, do outro a síndrome nefrítica, brincando com a ideia do filtro. Na síndrome nefrótica, o filtro está esgarçado, a porteira está aberta. O indivíduo com síndrome nefrótica perde muita proteína, jorra proteína no xixi. É tanta proteína, mas tanta proteína no xixi, mais que 3,5 gramas na urina de 24 horas. Na criança, mais que 50 miligramas por quilo na urina de 24 horas. Enfim, é tanta proteína que o indivíduo fica hipoalbuminêmico. O sangue fica aguado. Não tem albumina, não tem proteína no corpo. Como não tem proteína no corpo, o sangue está hipoalbuminêmico, o indivíduo perde líquido para o terceiro espaço. Edema. Edema. Muito edema. Mas muito. Começa a perder ele porque o sangue está aguado, tem que igualar as concentrações. Para piorar, nisso do líquido escapulir para fora do vaso, o vaso fica vazio, né? O indivíduo fica, entre aspas, hipovolêmico. O rim olha aquilo, fecha a torneira, o indivíduo começa a reter mais líquido. Resultado, mais edema. Anasarca. Isso é habitual na síndrome nefrótica, é edema para valer. E deve a pressão ficar elevada. Não fica não, porque o indivíduo tem uma tendência à hipovolemia. A pressão aqui está boa, mas o cara está inchadão e hipoalbuminêmico. Esses são marcos importantes da síndrome nefrótica. Perde muita proteína. Perde tanta proteína que, além de perder a albumina, pode perder proteínas anticoagulantes, risco aumentado de trombose. Perde tanta proteína que pode perder imunoglobulina, risco aumentado de infecção. Essa é a síndrome nefrótica. Obviamente, a gente não assiste essa catástrofe parado, né? O fígado olha aquilo e tenta resolver o problema. O sangue está aguado, vou jogar gordura na circulação. Hiperlipidemia faz parte das manifestações da síndrome nefrótica. É tanta gordura no sangue, pode ser até no xixi. O indivíduo pode ter lipidúria. Olha o contexto da síndrome nefrótica, olha a maravilha de coisas que podem ser perguntadas para caracterizar a síndrome. Causas inúmeras, mas é importante a gente caracterizar a síndrome nesse momento. Até para distinguir daquela preferida da prova do Revalida INEP, a síndrome nefrítica. Aí a conversa é diferente. Inflamou. Nefrítica é muita inflamação no filtro. E inflamou, aumenta a permeabilidade. Não aumenta toda inflamação, calor, rubor, tumor, e aumenta a permeabilidade vascular. Tem aumento da permeabilidade vascular. Isso faz parte do processo inflamatório. Se aumentou a permeabilidade vascular, glomérulo é vaso, né? Glomérulo é um capilar. Aumentou a permeabilidade, abriu o filtro, o indivíduo vai perder proteína, não vai? Vai, perde. Síndrome nefrítica perde proteína também, mas é menos que a síndrome nefrótica, porque o filtro não está esgarçado. Perde um pouquinho de proteína, não tanto como na nefrótica. Mas aqui o problema é que está tudo inflamado. O filtro abriu para valer e está cheio de célula inflamatória, mas é muita célula inflamatória. Esses indivíduos sangram, está ferido, né, inflamou para valer. E o detalhe é que na hora que a hemácia vai atravessar o filtro cheio de células inflamatórias, ela passa assim, ó, tá! E quando ela passa assim, fazendo muito esforço, ela perde um pedacinho, fica deformada. Hematúria dismórfica. Esse é o grande marco das doenças glomerulares. A hematúria da doença glomerular é diferente da hematúria do trauma renal, do câncer de bexiga. Aqui, a hemácia está ferida, ela atravessou uma barreira de células inflamatórias. Isso chamará a atenção na síndrome nefrítica.
É tanta inflamação destruindo a hemácia que dificulta também a filtração glomerular. Não vai passar coisas facilmente, inclusive água. O indivíduo pode ter piora da função renal, reduz a taxa de filtração glomerular. E se não está saindo água também, o indivíduo está retendo líquido, pode ter hipervolemia, pode ter hipertensão, edema agudo de pulmão. Observe como uma coisa é diferente. Na síndrome nefrótica, muito edema, anasarca, e a pressão muitas vezes controladinha. Na síndrome nefrítica, muita inflamação, hematura dismórfica, mas o indivíduo hipervolêmico, hipertenso. Tem edema? Tem. Não como na síndrome nefrótica, mas tem edema. Mas observe o contexto diferente das duas síndromes. E a prova do INEP gosta da síndrome nefrítica, explorando uma das causas mais emblemáticas e mais frequentes até do dia a dia, que é a glomerulonefrite pós-estreptocócica. E nem fica perguntando coisa difícil, não. Só mostra o cenário compatível e quer saber o que é. E o cenário compatível é muito simples de ser lembrado. É um indivíduo que teve uma infecção estreptocócica há 2, 3 semanas atrás e, como uma forma reacional, imunitária reacional, acaba desenvolvendo glomerulonefrite. Tipicamente, a GNPE é uma doença de evolução branda. Ok. A gente precisa dar suporte para o indivíduo. Qual é o remédio aí que trata de GNPE? Suporte. Suporte. Piorou a função renal? Vai precisar dialisar? Não vai precisar dialisar? Precisa de diurético? Suporte. É assim que a gente trata. O importante é entender o contexto. O que a prova faz tipicamente é trazer o contexto de alguém que teve infecção por estreptopiógene, estreptobeta-hemolítico glucoagilância, tanto de orofaringe quanto de pele. E aqui é diferente da febre reumática, né? Febre reumática é complicação de infecção de garganta. GNPE, tanto de garganta quanto de pele. Lá na frente isso pode acontecer, mas a tendência é que a criança, que é onde isso acontece na maioria das vezes, evolua satisfatoriamente. Muita atenção com a identificação das síndromes. Essa é a mensagem cardinal nesse nosso contexto de revisão final para a prova. Não se assuste, porque a possibilidade disso aparecer é muito grande e está na nossa mão. Vocês não podem, nós não podemos, nesse processo todo, desprestigiar toda a caminhada que aconteceu. Eu o tempo inteiro, desde que a gente começou a live das lives aqui, eu estou pensando, cara, como isso é absurdo. A quantidade de coisas que a gente conversou aqui, a quantidade de informações, imagine que tem muito, muito mais que pode aparecer na prova. E a gente é submetido a isso, e lá na frente vocês vão olhar para trás e falar assim, gente, mas que absurdo. Como é que eu conseguia saber tudo aquilo que eu sabia para aquela prova? Eu não sei se vocês já têm noção da quantidade de coisas que vocês aprenderam durante toda essa caminhada, da quantidade de passos que vocês deram e de como evoluíram positivamente. Vocês são outras pessoas hoje em relação ao que eram há 6 meses atrás, há 5 anos atrás e o que eram há poucas horas atrás. Essa caminhada toda é o que nos constrói. Nós somos o produto dessa caminhada. Nós não somos o produto do que vai acontecer no domingo. Não somos. Isso tem que ficar muito claro. Então, o que acontecer no domingo é um elemento a mais na nossa história, mas o que vai ficar é toda a caminhada construída. Todos nós aqui temos certeza que isso está muito claro para vocês e que tudo o que vai acontecer de agora em diante vai ser visto dentro desse processo da caminhada. Não vai ser fácil, não pode ser fácil. Se for fácil, está estranho. Não é para ser assim. É para ser difícil mesmo. E a gente passa o trator. A gente derruba tudo. É assim que tem que ser as nossas vidas. Vai ser agora sim e sempre será dessa forma. A gente estará sempre ao lado de vocês em todas essas etapas. Eu queria que a gente terminasse fazendo uma coisa para ser meio nossa, sabe? A gente tinha feito uma live das lives presencial, veio a Covid e agora a gente pôde retornar à live das lives presencial. E especificamente com vocês. Aqui tem o pessoal que está vendo de casa, né, que vai assistir amanhã. Vocês também vão poder assistir, né, de casa amanhã, se quiserem. Mas eu queria que a gente fizesse uma coisa nossa aqui, que ficasse marcado como o nosso momento. É nosso mesmo aqui, vai ficar registrado isso. E é uma coisa que eu acho muito legal, que eu queria que a gente criasse aqui no Hardor, que é um grito de guerra, sabe? Para mostrar o que nós somos, né? Para mostrar a nossa história. E esse grito de guerra, o que eu queria muito fazer, até usando a imagem do Hardor, que é uma referência ao filme 300. Não sei se vocês assistiram o 300. Tem uma cena, joga aqui a cena. Joga a cena daqui do 300. Dark sauce.
What a pleasant surprise. Sobe o som um pouquinho. Surprises, Leonidas. You've been tricked. Probably more than a few hundred of them. This is a surprise. Silence. We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Entendeu? Eu não sei se todo mundo assistiu ao filme, mas esse era o exército de Esparta, com 300 pessoas, que iam lutar contra o rei Xerxes, enfim, senhor do Deus e do universo e tal, Vladimir Putin total. E aí, o contexto era, né, queria aumentar o exército, e o cara chegou e disse assim, vem cá, mas se você vai lutar contra o rei Xerxes com esse exército aí, como assim você vai fazer isso, né? Mas ali era Esparta, papai, solta aí, solta o finalzinho do vídeo aí. Daxos. Aí de novo. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked. Probably more than a few hundred of them. This is a surprise. Silence. We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? É isso que nós somos. É isso. Vamos ficar de pé, por favor. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Porque a gente precisa dizer quem nós somos. Nós precisamos falar quem nós somos. Essa é a hora da gente mostrar quem nós somos. Nós não somos qualquer pessoa. Nós caminhamos, nós evoluímos para valer. A gente dedicou toda a nossa energia para estar aqui. A gente dedicou toda essa energia para todo esse processo, para passar por tudo isso e por tudo que vem pela frente. Nós não somos qualquer um. Se alguém perguntar para a gente, quem é que você é? O que você fez na vida? O que você faz? Quem você é? Nós não somos qualquer um. Então eu vou perguntar e eu quero ouvir a resposta mais intensa que o bom dia que deram para Cláudio. Senão eu vou ficar chateado. Eu quero saber, hard workers, quem são vocês? É isso, hein? O grito espartano. Hard workers, quem são vocês? De novo. Hard workers, quem são vocês? Mais uma vez. Intensidade máxima agora. Hard workers, quem são vocês?